Bom, depois de mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, eu volto aqui no canal do Lessa para tentar trazer para vocês um pouco do que está acontecendo nos bastidores. Eu sei que tem muita gente perguntando, questionando se o técnico Fernando Diniz será demitido ou não, se tem a possibilidade disso acontecer antes do jogo contra o Flamengo, ou se ele vai para o jogo contra o Flamengo normalmente. Ele não está suspenso contra o Flamengo, né? Ontem a gente chegou a falar isso, mas foi um equívoco na realidade. Ele vai comandar o time à beira do gramado. E a situação, como já falamos aqui mais cedo, é extremamente preocupante. E tem muita gente debatendo também na imprensa e divergindo. Alguns com a opinião de que, de fato, o Diniz não vai conseguir reverter mais a situação. Outros acreditam que ainda dá tempo de ele fazer alguma coisa para mudar o rumo do Fluminense no Campeonato Brasileiro. O fato é que o Fluminense tem uma vitória, 9 derrotas e 5 empates enfrentando times da Série A em 2024. O Fluminense está na lanterna da competição, atrás do Vasco, gente. Do Vasco, que tomou 6 do Flamengo. É um time que já vai demitir o treinador com 4 jogos completamente perdido. E promove quase que a toda rodada um show de bizarrices. E o Fluminense tem menos pontos que o Vasco. Então, eu acho que já passou da fase do preocupante. A gente já passou dessa fase. A gente já está num momento ali de quase desespero. Pela quantidade de pontos que o time tem na tabela, por 6 pontos conquistados em 30 possíveis até aqui. E com o Fla-Flu pela frente. Então, vou trazer para vocês algumas informações e opiniões também. Enfim, a mídia de uma forma geral falando muito do Fluminense nesta quinta-feira. Só te peço para você, se puder, é claro, deixar o seu like, porque ajuda muito aqui o canal, se inscrever no canal, seu comentário também, se inscreva se você não está inscrito ainda no canal do Lessa. O momento é ruim, mas a gente tem que trabalhar e tem que trabalhar em prol do Fluminense, esperando que a melhor decisão vai ser tomada, que as coisas vão mudar, enfim, porque não há outra alternativa. Essa reação ela tem que vir de agora. E aí, hoje eu vi aqui algumas opiniões de alguns jornalistas, alguns que eu gosto de consumir informação, outros nem tanto, mas é a mídia, querendo ou não, é a mídia, a imprensa de uma forma geral, avaliando o que está acontecendo no Fluminense. Eu vou trazer aqui a visão de cada um, a gente pode debater em cima. Primeiro, a Mili Lacombe e também o Casagrande no UOL falaram que o Fluminense, o Diniz, provavelmente perdeu o grupo, perdeu o vestiário. Então é um time, sim, absolutamente descontrolado. E não é que não é só que não consegue ganhar. O Fluminense joga muito mal. O Fluminense joga muito mal. Não tem mais conexão nenhuma. O dinizismo sumiu. Aquilo que era bonito de ver, a despeito de ser vulnerável, porque é um time que ataca em bloco, e aí consegue. O time que joga contra tem muito espaço para jogar também, que é o que eu gosto, porque é um futebol que me interessa. Isso não existe mais. Acabou. Então, o meu diagnóstico é o seguinte: o Fluminense não deu conta do tamanho de 2023. Adoro citar Paulo Leminski, porque ele tem uma frase para todas as situações. É assim: haja hoje para tanto ontem. O Fluminense está nessa. Não conseguiu segurar a onda de ter chegado no topo. Foi incapaz de ver que depois que você escala uma montanha, você tem que olhar em volta e falar: nossa, mas tem outras montanhas. Ficou lá no topo da montanha celebrando. E aí deu ruim. Acho que subiu a cabeça de alguns jogadores. O Fluminense, se a gente quiser ficar na parte técnica, perdeu o Nino, que era, sim, um ponto de apoio muito importante para o jogo que o Diniz se propôs a fazer. O Diniz não conseguiu recuperar uma defesa minimamente sólida, nada do que ele está fazendo ali dá certo. Então, emocionalmente, o time ruiu, o time está em farrapos. E eu não sei, e esse seria o diagnóstico matemático, se o Diniz não perdeu o grupo. Primeiro porque, no jogo contra o Botafogo, quando ele criticava o Ganso olhava para ele e fazia assim, ó, não sei se vocês repararam. O Ganso não respondia. Ele criticava, o Ganso respondia assim, ó, tipo, não tá satisfeito? Me tira. Foi a leitura que eu fiz. Exatamente. Não é? No último jogo, ele tirou o Marcelo saiu e meio que não falou com ele. E o Marcelo ficou pouco tempo no banco e foi pro vestiário. Essa foi a informação que o repórter passou. Ou a repórter, agora eu não lembro. Então, se ele perdeu o grupo, o que você vai fazer? O Guga, gente. O Guga, ele é o reserva do Samuel Xavier. Ele é o reserva.
sai o Samuel Xavier, o Diniz coloca o Marquinhos de lateral direito. E alguns jogos saía jogando o Marquinhos de lateral direito e o Guga no banco. O que o Guga tá fazendo lá naquele grupo? Você acha que o Guga faz parte do grupo que gosta do Diniz? Claro que não. Se ele não joga, se ele não é nem o terceiro reserva da posição dele, porque quando não joga o titular, joga um ponta direita, um ponta esquerda de lateral. Então isso aí funciona ganhando. Ganhando, pô, o Guga vai ganhar, vai ser campeão. Não gosta, mas sorri. Não gosta, mas sorri. A hora que tá tudo errado, e mesmo assim ele não entra na posição dele, perdeu também o jogador. Então, na minha visão, o Diniz já perdeu o Ganso, apesar de ter ido abraçar no sábado, que aquele ali é uma coisa, né? É uma cena já tradicional no futebol, né? Vamos abraçar o treinador para mostrar que nós estamos unidos. Mas 2 jogos antes o cara estava brigando com o treinador. O Marcelo foi isso mesmo que você falou. O Guga pode esquecer que não está feliz com o cara. Se falar que está bem, que gosta, que está tudo certo, é mentira. É mentira. Porque nem entra para jogar. Então o grupo do Fluminense já rachou, menino. Já rachou. Pode dar certo nesses mata-matas aí. Porque aí são 2 jogos, gente. Você consegue, de repente... Eu não vou muito para esse lado. Grupo rachado, perder grupo, muitas vezes, não é só uma questão de briga, que brigou com os jogadores. Às vezes você perde o grupo no sentido de não conseguir fazer com que o grupo tenha ou dê uma resposta à resposta que você espera. Não conseguir dar estímulo suficiente para mostrar uma reação. Não ver o trabalho surtindo efeito, que é o que eu acho que vem acontecendo com o Fluminense. Eu não sei se... É claro que tem jogador insatisfeito, nisso ele tem razão. Óbvio que o Guga e outros jogadores aí não estão satisfeitos. Isso é evidente. E isso se escancara nas derrotas. Sempre vai ser assim, sempre foi e sempre será assim no futebol. Isso não vai mudar. Mas a questão, eu acho que não vai... Eu acho que não há um racha, de fato, entre elenco e treinador. Há insatisfações pontuais. A questão é que o que antes funcionava, agora não funciona mais. E aí que entra o problema. Quando a gente fala de demissão do Fernando Diniz, eu, na minha opinião, escrevi sobre isso hoje, a gente está vendo o tempo passar e estamos vivendo de pequenas evoluções, de pequenas, entre aspas, evoluções, de pequenos bons momentos. Ontem a gente teve bons momentos. Mais uma vez, insuficiente. Insuficiente para chegar à vitória. O Fluminense, no segundo tempo, dominou o jogo, tocou a bola, uma posse de bola estéril, ineficiente, que não agride o adversário. Então o Diniz, caso ele seja demitido, não é pelo que ele fez até aqui, ou deixou de fazer. É pela incapacidade que ele demonstra de encontrar outras soluções para tirar o Fluminense desse buraco. E também a incapacidade de admitir que precisa fazer isso. Esse é o grande ponto. Se ele vem tentando mudar, de fato, tomar atitudes, a gente fala, pô, o cara tá tentando, tá fazendo um negócio diferente aqui, mas o jogador também não tá... Mas não, é sempre praticamente as mesmas coisas. Muda a peça quando tem que mudar, mas não muda a estrutura tática. Outra coisa, tem que afastar alguns jogadores. O Keno é uma vergonha que o Keno tá fazendo. Ontem, vou pegar aqui para exemplificar para vocês. Olha aqui esse lance. O Keno, vai lá o Keno. Perde a bola. Perde a bola, tropeça, cai e parou. Repare aqui o Diogo Barbosa, que vai nem pra... Olha só, com o olho. Com o olho. Aí fica o coitado do Martinelli que corre que nem um desgraçado pra lá e pra cá, morto, e ainda leva a culpa da jogada. Isso aqui é o reflexo do que algo... Se tem jogador que não quer nada, o Keno é incapaz de ganhar qualquer jogada. É incapaz de fazer qualquer coisa produtiva. Se você quer mudar, quer tomar alguma atitude, o Fluminense vai ter que afastar 2, 3 jogadores desse grupo, identificar quem não está querendo nada, afasta, muda a estrutura, muda alguma coisa. E o que irrita, que não é eu tô cansado de falar isso aqui, não é para o Diniz mudar a essência, para esquecer o que ele pensa sobre futebol, para mudar completamente tudo. Não é isso. Mas reconhecer que precisa fazer ajustes pontuais para tirar o time dessa situação, para provocar uma reação diferente, algo diferente. Mas, por um motivo ou outro, ele não demonstra isso. E aí fica difícil imaginar como o Fluminense vai sair dessa situação. Vou colocar aqui também a Alicia Klein, que falou também sobre essa situação.
é que o Fluminense, especialmente o Diniz, parece não ter entendido o tamanho do buraco onde ele está. Exatamente. Ele não dá os discurso de quem está em último lugar no campeonato. Exato. O Fluminense não está só no Z4. O Fluminense é o último colocado do campeonato, com times à frente dele com jogos a menos. Então está numa situação muito crítica. Tem feito jogos ruins, né? Ontem fez um jogo menos ruim. E o Fernando Diniz ontem não só disse aquela frase maravilhosa, né? A gente podia ter ganho e podia ter perdido, como de fato aconteceu. Né? Genial. Mas ele disse que o time jogou bem naquilo que se propôs. E ele não está totalmente errado. O problema é que aquilo que o time se propõe, que é manter a posse de bola, muito passe, não está funcionando. É isso. Não está funcionando. O Fluminense ontem teve quase 70% de posse de bola e tomou uma porrada de finalizações. Né? Não fica com a bola, ou melhor, fica com a bola, não consegue agredir o adversário e sofre muita pressão. Então, o Fluminense, se não acordar para o fato de que o Fernando Diniz e sua estratégia não estão funcionando, pode ter problema, porque aí vai precisar no segundo semestre reverter essa situação com um elenco que é muito esquisito, né? É um elenco envelhecido, é um elenco com muitos buracos, né? O Thiago Silva está chegando aí, pode fazer uma diferença, mas me parece que não caiu a ficha do Fluminense do que está acontecendo e que o Fernando Diniz, assim como aconteceu no trabalho dele na seleção brasileira, tem uma marcha só. Eu só tenho um jeito de fazer esse time funcionar, que funcionou no ano passado. Ele fez questão de lembrar a Libertadores, né, na coletiva de ontem, e a Libertadores já faz muito tempo, essa altura do campeonato, e não está funcionando esse ano. Né? E ele parece não ter essa capacidade de se reinventar e colocar o Fluminense para jogar de outra forma. Perfeita análise da Alicia Klein, é exatamente isso, esse é o meu pensamento, essa é a questão. Não é pelo que fez, pelos erros, esquece que já passou. Olhando daqui em diante, a gente não tem qualquer sinalização de que ele fará algo diferente. Pelo contrário, o discurso dele todo na entrevista coletiva diz que não. Diz que ele vai continuar fazendo, repetindo tudo que ele já vem fazendo, porque segundo ele é assim que o time vai sair dessa situação. E até agora a gente não viu nada, absolutamente nada de diferente, quase nenhuma evolução. Fazendo um contraponto, vou trazer aqui um texto do Carlos Eduardo Mansur, um jornalista que eu tenho uma profunda admiração. O Mansur é muito competente, é um cara muito inteligente, que faz uma ponderação e vai para o outro caminho. Ele diz aqui, tudo isso sinaliza o quanto a formação deste grupo, tão fora das convenções habituais no futebol brasileiro, foi concebida para o jeito de jogar de Fernando Diniz. E num 2024 em que esta forma de atuar não floresce, em que o nível de jogo vem sendo constantemente ruim, há algo além dos resultados e das expectativas não correspondidas pressionando este tricolor. Há a sensação de que a virada terá que ser dada por estes mesmos jogadores e por esta comissão técnica, já que se revelou capaz de produzir momentos encantadores no futebol, ainda que a ampliação da sequência de tropeços crie algo familiar no futebol brasileiro, o chamado ambiente insustentável. Mansur, eu respeito pra caramba a sua opinião, você sabe disso, mas se foi montado um elenco que só esse treinador pode trabalhar, primeiro, o Fluminense está ferrado. Está ferrado, porque se continuar com esses pontos, com esse desempenho, vai cair para a segunda divisão. E aí eu pergunto, de novo, qual o sinal de que vai mudar até agora? Se montar um elenco que só um treinador pode treinar, como ele, então é um erro da diretoria. É claro que é um erro da diretoria, todos têm responsabilidade. A diretoria, tanto quanto o treinador, eles montaram esse time. E agora eles precisam dar uma solução. E aí, vale a pena correr esse risco? Vale a pena insistir até chegar a um ponto que não tenha mais para onde correr? Se for essa a decisão, beleza. Mas o preço de uma Série B, de um rebaixamento, na verdade não tem preço. Não existe. Não existe. A tragédia é tão grande que não existe. O Mineirão trouxe alguns sinais que podem ser significativos. Ao menos foi possível ver o Fluminense resgatar traços de sua forma de jogar por alguns minutos. E através deles teve boas passagens do jogo em que foi superior. A questão é continuar sendo um time que se desestrutura com facilidade, especialmente sem a bola. Sinais do Mineirão, só o futuro dirá. Resgatou a identidade em alguns momentos, mas ainda se desestrutura com facilidade sem a bola. E com a bola não é eficiente, Mansur. E com a bola não tem efetividade, não tem agressividade. Não consegue fazer o suficiente para vencer ninguém. Absolutamente ninguém. Essa é a realidade. O Fluminense não vinha mal por jogar o seu estilo.
ao estilo Diniz. Vinha mal por não conseguir jogar bem ao estilo Diniz. Exato. E aí? Vai continuar, então, insistindo no estilo que, neste momento, não está dando certo? Rasgar sua identidade não parece o caminho mais curto. A guinada tricolor deve partir do reencontro com seu estilo, daquilo que sempre o diferenciou. Mas a resposta precisa ser rápida num ambiente tão traiçoeiro como o do Campeonato Brasileiro. Só nele o campeão da América pode ser lanterna. A opinião do Mansur, e claro, tem muita gente que pensa como Mansur e eu respeito pra caramba. E todo mundo tem o direito de pensar isso. Só que eu tô aqui pra falar e dar minha opinião sincera pra vocês. Eu, assim, chegou ao ponto que eu não tô disposto mais a correr esse risco. Eu acho que é um risco muito grande. E não é só pelo Campeonato Brasileiro, é pelo ano inteiro, porque o Fluminense não jogou um ano inteiro. Infelizmente, óbvio que ninguém queria isso. Eu queria o Fernando Diniz mais 2 anos no Fluminense, renovou o contrato até ano que vem, e teve mais isso da diretoria ainda, renovou o contrato dele de maneira antecipada, um movimento que poderia ter sido feito depois. Mas foi feito, e eu queria ver o Diniz até o ano que vem ganhando tudo. Todo mundo queria. Mas o futebol, infelizmente, é assim, gente. Os ciclos, eles se encerram. Apostaram, dobraram a aposta, como disse o Mansur, e não deu certo. E aí a gente vai ficar dando murro de faca até quando? Eu respeito a opinião de todo mundo que pensa diferente, que acha que tem que insistir com o Diniz. E beleza, cada um tem a sua visão. Só que eu não consigo acreditar hoje que esse risco vale a pena. Infelizmente, o trabalho, ele tem mais de 2 anos de trabalho, ele não começou o trabalho agora, né? Ele teve um trabalho vitorioso, ele teve um bom trabalho no Fluminense, mas por algum motivo, ou por N motivos, esse trabalho não está andando mais. E hoje o Fluminense está afundado na zona do rebaixamento, sem dar qualquer sinalização de que vai chegar num belo dia e vai passar a recuperar todo aquele futebol. Essa é a grande questão. O Diniz pode ser demitido antes do domingo? Não tem nenhuma informação até agora, assim, de bastidor. Ontem não teve reunião, até onde eu sei, não teve reunião no Mineirão, o time chegou aqui, pode ser que tenha havido alguma reunião hoje, é natural que se tenha, mas tudo pode ser definido após o Fla-Flu do próximo domingo. Lessa, certeza que se perder vai ser demitido? Não dá para ter certeza de nada ainda, gente. Não dá. Se eu falar aqui para vocês, vão inventar. Há o risco? Com toda certeza. Há a possibilidade? Sem dúvida alguma. Mas ainda não dá para cravar para vocês, porque isso está sendo avaliado jogo a jogo, diagnósticos internos estão sendo feitos, e pessoas que estão lá, a diretoria que está lá, enfim, eu sei que cada rodada que passa, cada jogo que passa, a diretoria assume ainda mais a responsabilidade pelo que vai acontecer lá na frente, que a gente não sabe o que é. Qualquer novidade, mais informações, como sempre, eu vou voltar aqui para trazer para vocês no canal do Lessa, e se você puder, sempre lembrando aí o seu like, seu comentário, se inscrever aqui no canal também, é muito importante, conto muito com vocês. E uma coisa, eu vou aprofundar isso depois. Não adianta achar que basta trocar treinador que vai estar tudo certo. Não é assim. Uma decisão precisa ser tomada, alguma coisa precisa mudar, mas está longe de ser uma decisão simples e está longe de ter alguma garantia. O buraco é tão fundo que o risco de rebaixamento continuará sendo alto, a gente não sabe quem vai vir. E aí existe um risco nisso? É claro que existe. Não é só tirar o Diniz que o time vai passar a jogar pra caramba de uma hora para outra. A gente sabe que não é. Pode dar certo, pode não dar, mas a única coisa que está claro neste momento é que não há nenhuma luz ali no fim do túnel que nos traz a segurança de que esse panorama vai mudar em curto prazo. E o Fluminense precisa mudar para ontem.